Então, pessoal, matrizes, você sabe, né? Vamos apresentar duas matrizes aqui. Uma matriz e um arranjo de números, né? E se os elementos, né, se apresentam dessa forma, com dois subíndices. Por exemplo, esse elemento desse canto aqui seria A11. Esse elemento de aqui seria A12. Esse elemento de aqui seria A21. E esse daqui seria A22, tá? E vamos supor outra matriz. B12, B21 e B22, tá? Temos duas matrizes, tá? Então, esses subíndices me dão a posição dos elementos, tá? Dos elementos da matriz. Esse primeiro índice, né? Quando você tem um elemento, por exemplo, né? Um elemento aqui. Vamos dizer A e um primeiro subíndice, segundo subíndice. Esse primeiro elemento me dá a informação de que é o número da linha. Linha seria horizontal, por exemplo. Esse aqui seria a primeira linha. Né? Primeira linha. Tudo isso aqui. Tá? Então a primeira linha tem dois elementos. Justamente, olha. Primeira linha. Tá? E essa aqui seria a segunda linha, né? Segunda linha. Tá? E, então, esse aqui, como falei, aqui, por exemplo, 2, né? Segunda linha. E o segundo índice me diz o número de coluna. Então, esse daqui será a primeira coluna. E esse daqui será o segundo, né? Segundo coluna. Tá certo? Então é dessa forma. Então é importante que você reconheça isso, tá? Então os subíndices me indicam isso. Por exemplo, aqui, A22 está na posição segunda linha e segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna, tá? O que vamos fazer aqui agora é praticar algumas operações com matrizes, tá? Então, imagina, nós queremos somar, né? Soma é fácil, né? A, matriz B, soma, né? Soma. Então, o que vai dar a soma? Vai dar uma nova matriz, que podemos chamar de matriz C, né? Como acontece essa soma? Essa soma seria assim. Quando se soma matrizes, se somam seus elementos que estão na mesma posição. Se vai somar o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna com o elemento do B que está na primeira linha e na primeira coluna também. Tá certo, né? Então aqui seria A11 mais B11. Depois você vai somar o que está na primeira linha, segunda coluna. Mesma coisa aqui. Primeira linha, segunda coluna. Tá certo? Então vai ficar 1, 2, B1, 2. Tá certo? Aqui seria esse daqui. Tá certo? Esse daqui.
com esse daqui. A21 mais B21. E, para finalizar, A22 mais B22. Tá certo? E com certeza, isso daqui deve ser igual, né, a C. Né? Essa matriz nova é C. Então, igualamos a nova matriz C. Então, a nova matriz C será C11, C12, C21 e C22. Tá? Ok. Depois disso, o que notamos? Por exemplo, né? Que a matriz C, que o elemento C11 é a soma de A11 mais B11. Então, eu posso generalizar da seguinte forma, tá? Olha, C12, A12 mais B12, tá? Então, nós podemos fazer a seguinte generalização. C e J vai ser igual a quê? A e J mais B e J. Então, é dessa forma que é definido, né, a definição da soma. Dessa forma que é definida a soma de matrizes. Da soma de matrizes. Quer dizer, para encontrar o elemento IJ, eu preciso somar o elemento IJ de A e de B. Ambos têm que estar com o mesmo índice, tá? Então, essa seria a soma. E para a resta, mesma coisa, tá? Então, no primeiro, né, vamos fazer um código que nos permita, né, primeiro, trabalhar com matrizes, que nos permita declarar como matrizes, que nos permita declarar matrizes, e depois manipular ou somar as matrizes. Tá? Pronto. Eu quero ainda falar sobre a multiplicação. Tá? E para isso eu vou precisar apagar isso daqui. Tá? Tá, só anotamos aqui a fórmula da soma, né? A soma C e J, soma é A e J mais B e J, tá? Essa é a soma. Então, multiplicação. Multiplicação, tá? Então, vamos tirar essas informações que está aqui. Agora já estão atrapalhando, né? Tá, em uma multiplicação, o que se faz é o seguinte, tá? Vamos imaginar que nós queremos multiplicar A com B, tá? Vamos ver que nós queremos multiplicar, fazer essa operação. Então, como funciona isso? A gente multiplica dessa forma. Pegamos essa linha, essa primeira linha, e multiplicamos como se fossem vetores com essa primeira coluna. Tá certo? Ok? Esse com esse com esse, e depois somamos e colocamos o resultado, tá certo? Nessa primeira parte, tá? Então, dessa primeira parte, o resultado como seria? Eu vou escrever aqui, tá? Então, dessa primeira parte seria, olha, esse daqui você vai multiplicar com esse daqui. A11 multiplica com B11.
1. Depois, mais, né? Esse se multiplica com esse daqui. É como se fosse, né, um produto escalar. 2, 1. Tá certo? E agora, quero encontrar, então, esse daqui, o elemento que vai aqui. Esse seria essa primeira linha, agora com a segunda coluna. Então, já seria A11 multiplicado com B12 mais, agora esse daqui, A12, multiplicado com esse B22. Tá? E acá fechamos, né? Agora está faltando o elemento daqui. Esse elemento já estaria na segunda coluna, né? Está na segunda. Então, olha, perdão, segunda linha, né? Segunda linha, justamente aqui vai segunda linha. Então, segunda linha agora com a primeira coluna. Então, A21, B11, mais A22 vezes B21. Terminamos. Agora, essa segunda coluna, ou linha, com a segunda coluna para finalizar, para dar isso daqui. A21 vezes B12 mais A22 vezes B22. Completamente. Então, dessa forma que se faz o cálculo da multiplicação de matrizes, tá? Então, agora precisamos reconhecer se o resultado fosse a matriz C, então esse aqui será C11, esse aqui será C21, né? 21 na segunda linha, coluna 1. Esse aqui será C22 e esse daqui será C12, tá? Esse daqui é soma, tá? Vamos retirar isso daqui, é soma. Soma, tá? Não tem que interferir nada com isso que estamos fazendo agora, esse é o último. Ok. Alguma coisa a gente tem que observar a partir dessas 4 equações, porque temos, olha, C11 igual a tudo isso que está aqui. C12 igual a todo isso aqui. C22 igual a essa. E esse C21 igual a essa. Por exemplo, vamos pegar C11. Aqui 1. E aqui 1. Aqui 1. E aqui 1. Quando é 2, 1. Aqui 2. Né? E aqui 1. Aqui 2. E aqui 1. Parece que fosse os índices que estão mais nos extremos, seriam esses índices que estão aqui aparecendo. Isso nos permite generalizar da seguinte forma. Se fosse C e J, o resultado vai ser o seguinte. A multiplicado por 1 vezes isso, mais, agora com 2, vai ser isso. Aqui 1, 2, 2. E nos extremos, IJ. IJ, justamente o que está aqui. Tá? Da forma como está aqui. E você pode verificar, pode substituir, por exemplo, 1, vai dar 1 aqui, justamente seria isso. E esse aqui, 1, justamente daria isso. Você pode verificar que todos vão satisfazer isso. E para finalizar, você pode verificar que aqui aparece 1,
e aqui aparece 1, e aqui aparece 2, e aqui aparece 2, significa, parece que tem uma cara de ser somatória. Então eu vou introduzir um novo índice K, que vai de 1 até 2. E isso seria isso, essa somatória. Por exemplo, se K é igual a 1, 1 aqui, eu teria isso. Se K é 2, eu teria esse daqui, porque seria 2 e 2. Tá certo? Então, isso aqui, essa fórmula é importante. Então, eu tenho uma fórmula para calcular a multiplicação de duas matrizes. E é isso que vou usar. Por isso que estou gastando tempo para explicar para você, porque essa fórmula que vou usar para poder codificar. Dessa forma que eu vou poder multiplicar matrizes, né, no Fortran. Somar dessa forma. Somar é simples. Multiplicar dá um trabalhinho porque aparece uma somatória. Então, agora o trabalho de vocês é codificar isso. Codificar. Tá? Então seria isso. Alguma dúvida? Alguém se perdeu em alguma parte? Essas demonstrações que cheguei está em qualquer livro de física matemática. Você pode achar, tá? Ainda talvez de uma forma mais geral, tá? Aqui eu peguei só uma matriz 2x2, né? Aqui tem uma matriz 2x2 para que fique mais simples, né? Se for 3x3, com certeza, aqui vai até 3. Em vez de ser 1, até 3. Se for 4x4, também aqui. Vamos trabalhar aqui só com matrizes quadradas, tá? Para poder... para evitar alguma complicação, tá? Então, agora vamos trabalhar com o programa matriz, né? Como codificar ou como declarar a matriz e como somar e como multiplicar matrizes em Fortran. Aqui eu tenho a parte principal, né, do programa. Então eu começo declarando minha matriz, né, que deve ser real. E você lembra, né, que preciso definir a dimensão da matriz, né? Tá? Então aí eu posso colocar com esse comando, né, dimension, e colocamos que nesse caso, como é matriz, então ele vai ser bidimensional, né? Como já expliquei no início da aula, né? Porque que uma matriz é bidimensional e um vetor é unidimensional. Depois disso, eu posso dizer que ele é alocatável, é dizer que depois que vou definir, ou já posso de cara decidir de quanto por quanto vai ser essa matriz, tá? Vamos começar já dizendo que a matriz vai ser 2x2, por enquanto, tá? Mas a gente pode generalizar. Então, nesse caso, não precisa colocar esse comando dimension, tá? A gente simplesmente pode colocar dessa forma, real, e a matriz, vamos chamar a primeira matriz de A, e aqui abre parênteses, e aqui vamos definir, né, quanto por quanto vai ser, tá? Então vamos dizer que nossa matriz é 2x2. Então olha, então esse vai ser 2 na primeira dimensão e 2 na segunda dimensão, uma matriz 2x2, ok? Então vírgula e a segunda matriz B, né? 2, 2, tá? Então, e uma vez que a gente já declarou nosso conjunto de dados em forma de matriz, agora nós precisamos definir os elementos, né?
vamos dizer que o primeiro elemento, A11 da matriz, seja, por exemplo, né? A gente pode sugerir que seja 1, tá? E A12 seja 3, ok? E A21 pode ser 5. E A22 pode ser novamente 3, tá? Então, essa seria a nossa matriz A, já está definida. Eu posso definir dessa forma, tá? Já estou atribuindo valores. E a matriz B? Matriz B, também eu tenho que fazer a mesma coisa. 1, poderia ser 4. E 2 poderia ser, por exemplo, -1. Pode ser negativo, não tem problema. E 2, 1 poderia ser 2. E B22 poderia ser 1, tá? Então completamos. Você lembra que inicialmente eu posso colocar comandos em diferentes linhas. É obrigatório colocar 2 comandos em linhas diferentes, né? Esse daqui, esse. Porém, eu posso juntar para economizar espaço, né? Em uma única linha. Só que quando eu coloco em uma única linha, eu preciso acrescentar esse caractere, ponto e vírgula, tá? Então, com isso, ele fica um pouco mais compacto. Então, eu posso fazer isso aqui também. E aqui também, tá? Então, fica assim. Ok. Agora, eu quero que se sumem, tá? Eu quero somar essa matriz, né? Então, essa parte eu coloco soma de matriz, né? Soma de matriz. Você lembra, né, que a fórmula para a soma já foi repassado para você, né? Tá aí, ok? Para isso, você lembra, né, que seria assim, A11, ou na verdade, nova matriz soma seria C, né, que representamos com C, seria então A11 mais B11. Da mesma forma, né? C22 ou 12 seria assim. Só que vai ficar repetitivo. Então, eu poderia fazer o uso do comando do e começa em 1 e termina 2. Tá? Eu vou escrevendo aqui, mas depois você vai entender quando fizer a leitura, porque vai de 1 a 2. Tá? E ainda vou colocar outro do dentro de outro do. Também é possível. Olha, eu vou usar do e dentro desse do, outro do. Tá? E aqui justamente é importante essa posição horizontal para poder dizer onde termina o do que está dentro e onde termina o do que está fora. Tá? Aquela observação que eu fiz para Elvin, né? É importante, né? Alinhar. Por exemplo, esse do que está aqui vai terminar aqui. Então, eu coloco nessa mesma posição horizontal. E esse do que está aqui vai trabalhar, vai finalizar aqui. Tá? Então, faça a leitura, né? Aqui. Esse termina com isso. Depois, coloco dentro esse do com esse. Tá. Eu tenho 2 do. Tá? Então, aqui eu vou colocar C. É justamente os contadores do do
que seria I e J, vai aqui, vai ser como índices da matriz C. Então já vai, eles que à medida que varia o I e J, os índices do C também vão mudar. E você lembra, né? Que se aqui era I e J, no outro lado teria que ser também A e J. Mais B e J. Então finalizamos dessa forma, tá? Então já vai calcular a soma, tá? E poderíamos fazer o seguinte, né? Aqui, fazer uma leitura. Como que vai trabalhar? Olha, primeiro começamos aqui do I igual a 1. Depois passa na seguinte linha aqui do começa aqui, J igual a 1. Então, olha, aqui então ficaria na seguinte linha, C1, 1, né? Porque o I era 1 e J1, 1, 1, igual a A1, 1, B1, 1 e pronto. Estaria fazendo a soma. Termina aqui em do. E uma vez que termina em do, ele passa novamente aqui. Antes de passar aqui, ele, né, como dizem do, como do é um processo cíclico, ele vai completar tudo. Primeiro você vai completar tudo que está dentro, tá? Então passa aqui e agora o J já vai ser 2. Então aqui vai ficar J2, porém o I vai manter ainda esse valor, que era 1. Então 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pronto. Aqui termina, tá certo? E tenta voltar aqui, porém como o próximo J já seria 3 e já passa esse e não acontece mais nada aqui, né? Então já terminou. Uma vez que termina, passa essa linha. E depois dessa linha, então essa linha diz que ele vai voltar agora aqui. Agora o I já seria 2. Já seria 2. E novamente volta aqui. E J volta a ser 1 aqui. Então aqui seria 1, porém o I já vai ser 2. 2, 1, 2, 1 e assim. Então essa é a lógica. Então você tem que fazer leitura do dessa forma, tá? É importante isso, né? Entender isso. Ok, então dessa forma já completou a soma. Aí você pode mandar para imprimir os valores, a nova matriz soma, né? Então você pode aqui mesmo, você já somando, ele já pode imprimir. Aqui mesmo nós podemos dizer print. E aqui ainda podemos imprimir IJ, é dizer, os índices da matriz, e aqui o elemento da matriz, IJ. Então vamos rodar esse programa, ver se está funcionando corretamente, né? Essa seria a primeira parte de soma, né? Porém, antes de rodar, já vou ver que vai dar algum problema. Por quê? Porque eu declarei duas matrizes, porém não declarei a terceira matriz, que seria a soma. Então a matriz soma vai também ser 2 por 2. O que mais não declarei? Não declarei os contadores do do, né? Porque o do trabalha com índices, né? E aqui nesse caso J. Então eles são inteiros. Então integer e J. Então acredito que agora já deve estar. Tá? Então você lembra que aqui já estou inicializando com certos valores para os elementos de matriz. Mas eu poderia pedir para que um usuário, né, ingresse esses valores, tá? Poderia pedir também isso, então eu teria que usar o comando hit, né? Mas para simplificar as coisas, vamos fazer dessa forma, tá? Porque vocês já sabem, né? Nesse caso, se eu pedir que o usuário que vai introduzir ou vai ingressar os valores, então você já sabe como codificar. Então vamos lá, vamos rodar.
Então, vou compilar agora a matriz, né? Vamos ver que resultado me vai dar. Isso, olha, já imprimiu. Né? Nesse caso não precisei ingressar nada. Por que não precisa ingressar nada? Porque, como falei, já foi definido os elementos da matriz. Tá? Já foi definido dentro do programa mesmo. Então, a única coisa que nós queríamos saber aqui é que o que ia dar a soma, né? Dessas matrizes já definidas. Ok? Então, nos verificamos, por exemplo, o C11, esses seriam os dois primeiros números que estão aparecendo aqui, seriam os índices do C. 11. Quanto deu C11? 5. Quanto deu C12? 2. E assim, né? 21, 7. C22, 4. Tá certo? Então seria isso. Tá funcionando, né? Nós podemos até verificar aqui, né? A11 era 1 e B11 era 4, então 1 mais 4, 5. Então tá certo, né? A21 era 5, B21 era 2, então 7. Tá funcionando perfeitamente, tá? Então, o programa tá ok, né? Agora, precisamos fazer a multiplicação, tá? A multiplicação. Eu vou deixar como tarefa a multiplicação para vocês. Se tiver alguma dúvida, na próxima aula a gente pode esclarecer, tá? Então seria isso por enquanto. Antes de esquecer, também nessa parte você também pode calcular a traça da matriz. Você sabe, né? A traça da matriz seria, né, a soma das diagonais, o que está no diagonal. Então, né, vou explicar mais uma vez isso, tá? Por exemplo, né, traça da matriz A, traça de A, né, vamos dizer, A seria igual a quê? O que está no diagonal. Quem está no diagonal? Esse elemento e esse elemento do A. Então, a soma desse seria A11 mais A22. Que também você pode colocar em forma de somatória. Seria assim, tá? Aqui seria assim. Né? Começa em 1 até 2 de A. Isso, né? Olha, quando é K, 1, 1, 1. Quando K2, 2, 2. Então vamos somar. Então vai dar a mesma coisa, tá? Então esse seria a traça. Você pode também fazer um código para calcular a traça da matriz a traça da matriz B, né? Então, vamos continuar. Então, seja uma função definida por partes. Definida por parte, né? Isso aí falamos na aula passada, como uma função definida por parte, né? E aí geralmente usamos o comando if, né? Então, o que é uma função definida por partes? Uma função definida por partes é aquela função que vale uma coisa em um determinado intervalo e vale outra coisa em outro intervalo, né? Então é definido por intervalos ou definido por partes. Então vamos supor, imagina que temos a função, que eu vou denotar simplesmente com y, vale vale x se x for positivo, tá? E essa função vale 0 se x for menor igual a 0. Então nós temos, essa é uma função definida por parte, porque justamente nesse intervalo, quando x é maior que 0,
a função vale x. Porém, se x for negativo, incluindo zero, a função vale zero sempre, tá? Independente do valor do x. Então, essa é uma função definida por partes, tá? Agora, eu gostaria de definir essa função dentro do meu código e que esteja disponível para usar em qualquer momento, tá? Então, e para isso é necessário, né, usar o comando function. Então, como nós definimos isso? Por exemplo, como nós codificamos isso? Primeiro, vamos escrever esse comando, contains, tá? E depois disso que a gente pode definir a função, tá? A função que nós estamos aqui, né? Aqui embaixo. Nossa função com certeza será real, então nós começamos definindo a função como real. Então, agora damos um nome a essa função. Que poderia ser essa função? Função f, por exemplo. Poderia ser f, né? Ou função 0, tá? Eu simplesmente vou deixar com esse nome de função 1, assim, tá? E aqui eu vou deixar abrir parênteses, né? Para poder colocar aí o argumento, tá? Então aí é o argumento que pode ser x, né? X. E ainda aqui também dentro eu vou colocar esse comando que eu tinha colocado no programa principal. Esse aqui se denomina programa principal. E a partir de contains para baixo já não é parte do programa principal, tá? Seria como se fosse um anexo do programa principal, né? Por isso que esse aqui é o divisor. E então aqui também eu coloquei o implicit none. Então quando defino a função, também eu preciso colocar isso, porque esse aqui vai ser como se fosse um programa pequenininho dentro de outro programa, né? Que seria o programa principal maior aqui, função, né? Tá? Continuamos, então colocamos dessa forma, implicit none, tá? Esse real que está aqui para dizer que nossa função será real. E aqui declaramos as variáveis também. Então nós falamos que aqui vai aparecer real, né? Vamos trabalhar com números reais. O x que está aqui vai ser precisa ser definido. Então ele será real, tá? E que mais? Eu vou precisar o valor da função, porque vai entrar o x, né? Aqui seria o argumento do x, aqui vai entrar o x. E tem que me devolver o valor da função. E onde estará o valor da função? Justamente no nome dela, função 1. Aqui, função 1. Então, vou colocar função barra 1. Ela será também tratada como se fosse uma variável, né? Tá certo? Então, continuamos aqui. Finalizamos a função end function dessa forma. E justamente aqui precisamos definir a função. Como é essa função? Então aqui nós precisamos usar então esse enunciado que está embaixo. Queremos que a função tenha valor x se x for maior que zero. Então aqui coloco, né? Você lembra que quando a função é definida por partes, eu preciso usar o comando if, né? If, então seria if e se x for maior que zero, então o que vai acontecer? A função 1 que está aí, né? Função 1
será igual a x, né? É isso que está dizendo essa parte aqui. E nessa parte colocamos else, que se acontecer, se essa expressão lógica for falsa, então ele vai executar isso daqui. O que vai ser que a função 1 seja 0, né? Da forma como está aqui embaixo, definido aqui, né? Justamente, né? Ok, então fechamos o if, end if. Tá? Então finaliza aí o programa, né? E teria que ir até aqui ainda. Né? Aqui, em function. E ainda aqui também precisamos colocar o nome fechar com o nome da função 1. Pronto. Então, olha, esse aqui seria uma secção do código que se ela não for chamada, ela não vai ser executada. Se tudo que estiver debaixo do contains não vai ser executada a menos que elas sejam chamadas. Tá? A menos que sejam chamadas nessa parte. Essa seria a parte principal do programa. Oi. Esse end function, né, que você colocou, ele começa com contains e termina com end function, é isso? Isso. Ele começa, na verdade, aqui, Franklin. Começa aqui, em real, né? Função real. E termina aqui. Contains é simplesmente para dividir, né? Separar o programa principal das secções, né? Porque aqui embaixo, da mesma forma que eu defini a função 1, podia definir outra função 2, função 3. Então seria como se fosse secções que vão armazenando pequenos programas, né? Pequenos códigos, que quando eu precisar desse pequeno código, eu possa chamar aqui no programa principal. Tudo bem, então vamos continuar. Então, como que eu vou chamar então essa função aqui em cima? Eu vou chamar pelo nome dela. Por exemplo, né? Aqui eu quero imprimir então print. Simplesmente, a única coisa que eu quero é que print, que me imprima o valor dessa função, que se chama função 1, né? Em que valor? Por exemplo, um x que podíamos dar, por exemplo, podia ser 1. Tá? Então vai ser isso, o único trabalho. Vamos ver se está funcionando, né? Se compila. Vamos lá verificar isso. Ele deu erro aqui, né? Vamos fazer uma leitura disso, né? Então, eu tinha esquecido colocar esse comando function no início aqui, né? Eu tinha declarado simplesmente real e já o nome da função, mas eu esqueci de definir que esse nome que está aparecendo aqui se declara como né, como function também. Então, vamos agora testar, né? Salve. Eu vou verificar rapidamente, né? Se agora se resolveu o problema. Agora sim. Ele está já compilando bem. Eu vou agora então determinar o valor da função, tá? Em 1, vamos ver se dá algum retorno. Justamente, aqui eu verifiquei e retorna o valor 1. Se aqui 1, aqui retorna um valor 1, tá?
que deveria, né? Porque 1 é maior que 0, então aqui executaria essa parte, né? E aí seria 1, o valor da função 1. Eu posso testar com um número negativo, por exemplo, aqui poderia ser menos 1, aí precisaria retornar o valor 0. Vamos ver, vamos verificar. Vamos verificar isso. Aqui verificou o valor 0. Então tá funcionando. Então, olha, muito cuidado aqui, né? Eu também, falta de prática, né? Já faz bom tempo que não uso esse comando function, né? E eu esqueci de colocar isso. E outra coisa, eu tinha declarado aqui, comentei isso, né? Aqui. Também escrevi function e declarei aqui como real. Vamos ver se isso vai dar conflito. Eu estou duvidando também sobre isso, né? Eu vou, assim como está, eu vou rodar e voltou a dar erro. Então, eu acho que preciso comentar isso, né? Porque olha, aqui eu declarei esse nome como variável novamente aqui embaixo, né? Como real. Mas aqui já está como real. Então talvez eu estou declarando por duplicado. Então eu vou comentar essa parte e compilar e ver se vai dar certo. Deu certo. Então isso. Se eu coloco real aqui, eu não preciso mais declarar aqui nessa parte. Mas pode acontecer que, na verdade, para que fique ainda mais organizado, eu acho que podia começar como function, ainda sem declarar. E só aqui embaixo, declaro esse nome como real, né? Como real. E vamos ver, vou salvar e vamos ver se dá certo agora. Também deu certo. Então, tem essas duas maneiras, né? Quem quiser, coloca um real aqui inicial, né? Real. Mas nesse caso eu não precisaria colocar esse aqui embaixo. Ou não precisa colocar real aqui e você coloca, né, function aqui e declarando como real. O que importa é que você declare, né? Uma vez. Agora não pode declarar por duplicado, que aí vai dar erro. Então isso, tá? Por exemplo, podemos testar que se eu não pedir que não, se eu não chamar essa parte, né, a função 1, se eu não chamar ela, é se não chamar esse bloco ou essa secção, se eu não chamar, esse aqui não vai ser executado. Como posso testar isso? Então aqui eu comento isso, em vez de calcular isso, ele que me ofereça, por exemplo, que me imprima um olá. Então não vai ser. E para ver se o código passou por essa parte, né, eu posso ainda colocar um print por aqui, só para testar, né? Porque se o código passar por essa parte, com certeza ele vai imprimir essa mensagem, né? Às vezes é bom também é usado, né, esse comando print para testar se na hora de execução, né, o programa passa por essa parte, né, por essa seção do programa, né, é só para testar, olá, testando, vamos ver se passa aí, né, então eu vou verificar isso. Ele não passa, ele só dá uma mensagem de olá, ele não passa, não dá uma mensagem de olá testando, tá? E agora, se eu chamar, sim, por exemplo, como chamo? Eu tenho que escrever o nome dessa função, né? Função 1, que calcula, por exemplo, em menos 3, né? Aí com certeza, aí sim, só como foi chamado, então essa parte do código será executado, tá? E aí vamos ver, vou testar aqui,
né? Eu vou compilar. Function. Tá demorando mais que deveria, né? Aconteceu algum problema, será? Enfim, mas essa é a lógica, né, pessoal? Aqui tá demorando, deve ter travado alguma coisa, mas é isso. E para isso que serve, né? Então, esse bloco ou essa sessão, ela ficará gravada na memória né, do computador, mas ela será utilizada somente se aqui no comando, na parte principal, que seria essa parte, né, entre implicit none e contain, pedir, tá? Então aqui podemos, por exemplo, definir alguma função que sempre usamos, né, para não estar escrevendo toda hora aqui no comando principal ou no programa principal, né, toda hora está escrevendo aqui, definindo. Então a gente define uma única vez e chama na hora que quiser e quantas vezes que quiser. Pode chamar novamente para calcular a função, por exemplo, né, de que já no de menos 3 podia ser, por exemplo, de 4, né? Depois podia ser de função de 1, podia ser de 10. Então é assim, tá? Então, na hora que quiser, quantas vezes que quiser, a gente chama essa seção function, né? Vocês notaram que, né, quando é chamado, entra esse menos 3 aqui, é dizer que entra aqui, e depois que se executa tudo isso que está aqui dentro. E o valor, o resultado é armazenado no nome da função. Nesse aqui é armazenado. Por isso que você tem que chamar com o nome dele, tá? E retorna, né? Todo esse processo retorna unicamente um valor, né? Um valor aqui, por exemplo, né? Se acontece isso, vai retornar o valor 0, né? E assim como foi definido, tá? Existe outro parecido à secção function, que seria a seção subroutine, tá? Então você pode dar uma olhada na apostila, né? Acho que a gente precisaria mais tempo para ver isso, subroutine, tá? E apareceu, né, azul. Então, ele também pode receber qualquer nome, né? Subroutine, por exemplo, podia ser triângulo, né? Talvez a área de um triângulo, né? Alguma coisa. E aqui vai ser o valor de entrada. Só que aqui no triângulo pode entrar várias variáveis, né? C, e podem sair também várias variáveis, tá? Pode, por exemplo, aqui já colocar de saída, vamos dizer que seriam esses três: x, y, z e entrada A, B, C, tá? Então, 3 entradas e 3 saídas, tá? Em function não acontece isso. Em function só tem pode entrar várias, né? X ou vamos dizer A, B, C, mas a saída é única. Que a saída simplesmente nem precisamos colocar aqui, porque a saída está no nome da função, tá? Mas pode entrar vários, então nesse caso a gente precisa declarar vários real aqui, né? A, B, C. Então, essa seria a diferença, né, com subroutine. Subroutine pode entrar vários e sair também vários dados, várias informações, tá? E subroutine também finaliza, né, com int subroutine, né? Subroutine, tá? E você faz bem parecido dentro do subroutine, você pode fazer uma coisa assim também, parecido, né? Operações com esses valores de entrada e serão armazenadas algumas informações na saída. E como tu chama isso? Não é igual que function. O subroutine se chama com o comando call, né? De chamar, né? Você vai chamar call, o nome do subroutine, nesse caso triângulo, né? Chamo o triângulo e vou dizer, olha, que a entrada seja 1
e a saída seja, ou entrada, outra entrada 2, e outra entrada seja 3. E aqui eu vou dizer, olha, a saída tem que ser já uma variável, né? Não pode ser um número, né? Já fixo, por quê? Porque então, aí para aqui, então preciso do triângulo, porque não sei ainda isso, né? Então, aqui posso colocar novamente x, y, c, se eu quiser, né? Então, ele vai operar e depois de operar, quando você chamar, então quando você coloca cal, triângulo, então ele pula até essa parte, executa o que tem que executar aqui, né? Entre esses valores 1 aqui, 2 aqui, né? Em B, C, então seria 3, executa o que tem que executar, né? Usando esses valores e devolve o valor de x, y. E esses valores serão armazenados aqui. Esse daqui não precisa ser iguais. Por exemplo, aqui poderia ser já x1, aqui y1, z1, dependendo como eu declare essas variáveis aqui em cima, tá? Não precisa ser igual aqui, mas em quantidade precisa ser. Se aqui for 3, aqui também tem que ser 3. E se x1 é real, aqui também x tem que ser real. Se esse aqui é inteiro, aqui também tem que ser inteiro. Então tem que manter uma simetria, né? Não pode ser esse aqui inteiro e aqui você declarou como real. Tem que ser equivalentes, tá? Aqui, esses argumentos com esse. Então funciona dessa forma, tá? Esse daqui também é muito usado, né? Quando, por exemplo, que usar algum comando, né? Ou um bloco de comandos várias vezes repetitivamente, né? Na parte principal, né? Então você só escreve uma vez aqui e depois na hora que tu quiser aqui tu chama só pelo nome, tá? Então ele como se fosse simplifica o programa principal. O programa principal não fica tão cheio, né? Então essa seria a vantagem de usar o function e subroutine, tá? Esses são funções ou comandos importantes também na programação. Eu acho que com isso vamos finalizando. Acho que como é um curso introdutório, né, a Fortran, não dá para ver os detalhes, né? Tem muita coisa que a gente ainda pode ver, mas que eu acredito com o que a gente fez até agora, já dá para começar. Já dá para começar a codificar alguns algoritmos que a gente vai encontrar em cálculo numérico, tá? Porque a partir de segunda-feira, né, o que a gente vai fazer é cálculo numérico, né? Vamos encontrar, usando o cálculo numérico, a raiz o raiz de uma equação, resolver sistemas lineares, resolver equação diferencial, né? E a gente vai encontrar fórmulas, e essas fórmulas a gente precisa codificar em Fortran para que Fortran faça o cálculo. Então, disso se trata, né? Tá bom, pessoal. Acho que vamos finalizando a aula. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta.